Que sim. Ok, vamos embora. Ó, minha gente, para ajudar o prof aqui, já sabem, né? Faça um print da tela e me marque, tá? Porque isso é um incentivo muito importante para que eu possa desenvolver mais conteúdos nesse nível, tá? Ok? E de modo gratuito, com toda certeza, tá bom? Eu só estou desligando alguns áudios que estão ligados, já desliguei todos, ok? Todos desligados. Vamos embora, tá? Questão 8, banca Sebrasp. Ó, essa questão 8, deixa eu só ver. Isso. Questão 8, 9 e 10 foram as questões abordadas na última prova do concurso da CESAL aqui de Alagoas, tá? E foram as três questões que falavam sobre a história das políticas de saúde no Brasil, tá bom? Eu quero analisar com vocês, ó, a questão 8, 90% de acerto. Foi muito bom, não foi não? Logo, tem pouquíssimas dúvidas, né? Vamos lá. Considerando a evolução legal, histórica e social, olha que é tanta coisa, né? Da organização do sistema de saúde no Brasil e do SUS, julgue os itens a seguir. Quando foi implementada, a assistência médica prestada pelo INAMPS era oferecida de forma segregada a cada categoria de beneficiário e na medida que os recursos próprios permitissem essa questão, né? A gente fala em relação a uma questão correta. Por que correta, minha gente? Quem foi para o chat GPT errou essa questão, tá? As inteligências artificiais, geralmente, elas diziam o seguinte, que para quem está no INAMPS, independente da categoria que você tiver, ele unificou. Era a mesma assistência prestada a todos os beneficiários do INAMPS. Só que na vida real não é assim. Era para ser, mas não foi desse jeito, ok? Então, logo era oferecida uma assistência de modo segregada a cada categoria de beneficiário, na medida que os recursos permitissem, não extrapolava recursos. E aí eu trouxe, ó, esse quadro, que era um quadro super importante, porque quando a gente fala, eu estou falando, estou trazendo alguns eixos argumentativos. Primeiro, houve uma segregação por vínculo de trabalho. Segundo, uma segregação que ela é estrutural e básica. E uma outra segregação, na verdade, é a limitação financeira. Tá bom? Que aí justifica na medida dos recursos, beleza? Exemplo, em relação ao vínculo de trabalho, as pessoas que eram CLT possuíam acesso integral à rede própria conveniada do INAMPS. Ok, mas as pessoas que eram trabalhadores rurais eram relegados ao Fundo Rural, tá? E esse Fundo Rural tinha uma assistência médica infinitamente mais precária do que, né, os trabalhadores das cidades, urbanos e etc. Ok, minha gente, então aqui já não era assim. Então existia sim para a Sebrasp, existia uma segregação, né, dentro do próprio INAMPS. Por isso que a Sebrasp considera a alternativa como correta, ok? Beleza? E os domésticos e autônomos enfrentavam regras de carências diferentes e pacotes de benefícios médicos mais limitados, mesmo pagando o INAMPS. Ok, minha gente. Beleza. Deixa eu ver aqui. Em relação a questão dos segurados, né, segregação estrutural básica. E aí há uma outro tipo de segregação, que é uma segregação básica que eu já trouxe na história. Para as pessoas que tinham trabalhos formais, que eram os segurados, tinham os direitos garantidos no INAMPS, mesmo com essas diferenças. Para os informais ou os indigentes, né, a gente
tinha a questão da caridade. Isso você já sabe. Em relação à limitação financeira, financiamento previdenciário, o INAMPS não recebia dinheiro dos impostos gerais do Estado, mas apenas das contribuições sobre as folhas de salário. Então, o INAMPS tinha uma limitação financeira muito grande e ele só fazia aquilo até o teto da sua limitação. A saúde não tinha orçamento do Estado garantido para dizer assim, ó, se precisar de mais, a saúde, aliás, o Estado vai prover, né? Não tinha isso. Você tinha aquele recurso, acabou o recurso, você limitava os atendimentos, ok? Veja esse aspecto mais macro. Então, quando a gente fala do INAMPS, a gente também segue nessa perspectiva de uma forma segregada em relação às categorias previdenciárias, né? E na medida que os recursos próprios permitissem, acontecia a assistência à saúde. Essa é uma questão que eu vi aqui, muitas pessoas acertaram, 90%, mas é uma questão cabulosa e é uma questão que precisa de raciocínio. E que bom que vocês, eu não sei quais foram os raciocínios aí que vocês desenvolveram em relação a essa questão, né? Mas de todo modo, o que importa é que vocês acertaram, né? Pelo menos a maioria. Beleza? Vamos embora? Questão 9, já terminamos, tá? Considerando a evolução legal, histórica e social da organização do sistema de saúde no Brasil e do SUS, julgue o item a seguir também CESP, SEBRASP, CESAL 2021. Antes da criação do SUS, o setor de saúde brasileiro esteve organizado em um Sistema Nacional de Saúde, verdadeiro ou falso? E aí, nesta questão, nós tivemos apenas 31% de acertos e 68% de erros. Gigi disse, essa foi triste. E eu já botei isso. Veja, eu botei, mas a banca cobrou, tá? Perdão. Eu botei já de pirraça para a gente poder refletir mesmo, tá? Essa é uma aula de reflexão. Existe uma grande diferença do Sistema Único de Saúde e do Sistema Nacional de Saúde. Existiu um Sistema Nacional de Saúde? Existiu. E ele existiu antes do SUS. E eu vou trazer as características dele aqui, tá bom? Por isso que essa aula ela amplia as aulas do nosso curso. Beleza? Ok? Então, existiu sim, e a gente não pode confundir com o próprio SUS ou com as questões do SUS, tá bom? Errei bem bonito colocar aqui. Existiu sim. Olhe as questões. Então, o Sistema Nacional de Saúde foi de 1975. Eu coloquei pré-SUS, mas não vou colocar isso não, tá? Porque geralmente a gente fala de pré-SUS, o SUDES, né? Para não confundir a cabecinha de vocês, tá bom? Mas vocês precisam entender que antes do SUS existia um Sistema Nacional de Saúde, que não era só de saúde pública. Porque quando a gente fala do SUS, a gente fala da saúde pública. O Sistema Nacional de Saúde era um sistema muito mais ampliado. Inclusive, agregava aí o Ministério da Previdência, o INPS. Entendem? Vamos lá, ó. Sistema Nacional de Saúde, 1975, no governo de Geisel, né? É um governo militar. Olha aí a lei 6.229. Qual era a estrutura? Dicotômica, fragmentada, era centrada na atividade de dois ministérios, porque houve uma divisão de tarefa desses ministérios, Ministério da Saúde e o Ministério da Previdência. Veja que no Sistema Nacional de Saúde, a saúde ainda está colada com a Previdência. Tá bom? Porque ela só descola verdadeiramente bem depois e aí se institui mesmo a partir de 1988. Era restrito e excludente, ou seja, apenas os trabalhadores formais tinham acesso à rede hospitalar do Sistema Nacional de Saúde. Era hegemônico. O governo arrecadava e usava a verba para comprar serviços de saúde da rede privada com fins lucrativos.
Tá? Então, veja, existia sim um Sistema Nacional de Saúde dicotômico, fragmentado, restrito, excludente, com incentivo à rede privada, dentro do governo de Geisel, dentro do governo militar, que a gente já entende qual a lógica do governo militar, que é justamente pegar dinheiro do público e usar, né, nas entidades com fins lucrativos, né? O que mais que faltou? E aí essa divisão de tarefas, o do Ministério da Saúde e do Ministério da Previdência, ok? E nós temos aí depois o nosso Sistema Nacional de Saúde, o nosso SUS, Lei 8080, né? Unicidade, integralidade, universalidade, promoção, prevenção, recuperação, reabilitação, tratamento, cura, cuidados paliativos, enfim, ok? E a participação do setor privado não era hegemônica como acontecia no Sistema Nacional de Saúde, mas no SUS ela é complementar. Ok, beleza, deu para entender isso aí? Não vamos confundir mais. Sistema Nacional de Saúde com o SUS. São coisas diferentes. O Sistema Nacional de Saúde veio antes do SUS, sim. O governo militar, sim. E tem todas essas características excludentes que a gente acaba criticando. Só o SUS mesmo, a partir da nossa Constituição, que veio botar para quebrar e cindir com todo esse movimento de excluir, tá bom? Alguma dúvida? Ficou clarinho isso aí? Ficou tranquilo? Me contem aí e a gente já vai para a 10ª questão. Deixa eu olhar aqui. Essa, surpreendentemente, essa questão, acho que foi a que mais as pessoas erraram, essa do Sistema Nacional de Saúde, tá? Nem imaginava. Eu pensava que vocês iam errar mais a primeira questão. Tudo tranquilo? Posso continuar? Me digam aí. Questão 10. E aí vocês deram show. Show de bola. Acho que foi o maior acerto de vocês, assim, de porcentagem de acerto. Tá bom? 95%. Vocês estão craques demais, 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 tá? Vamos lá? A atenção à saúde vigente. Deixa eu liberar aqui só. Lá. A atenção à saúde, vigente a partir da Reforma Sanitária Brasileira, instituída pela Constituição Federal de 88, está consubstanciada em diretrizes. Ok. Assinale a opção que contém três dessas diretrizes, e aí a gente fala das diretrizes da Constituição Federal de 1988, que são três mesmo, né? Ok? Vamos lá? Atenção curativa, falso, não é uma diretriz. Valorização dos agentes comunitários de saúde piorou. Tá bom? E a equidade, ela não vem aí, pelo menos até agora, como diretriz na Constituição de 1988. Nós só temos três diretrizes. Olha como é. Sabe? Às vezes a gente. E até um desabafo, né? Assim, é muito difícil, a gente precisa estar sempre atento, por isso que a gente precisa estudar de modo orientado. Por quê? Tem muita coisa que é diretriz do SUS, que pode estar aqui, mas não está na Constituição de 1988. Na Constituição, para quem é meu aluno, já viu aula na plataforma, eu sei que vocês acertaram muito essa questão, né? Mas para quem é meu aluno da plataforma, já sabe, eu até disse, minha gente, são essas três. Porque a banca pode só querer elas. Pode até outras serem diretrizes, mas não entra. Ela quer saber as diretrizes da Constituição Federal, ok? Letra B, equidade, não. Promoção à saúde também não é. Espírito do sanitarismo é o quê? É uma coisa assim. Não entendi. Espírito do sanitarismo não foi eu que inventei, não, viu, minha gente? Essa questão, a própria Sebrasp. Olha, chega, sou estranho, né? Espírito do sanitarismo campanhista. Né? Não tem espírito certo, tá? Falso. Letra C, que é a nossa questão, né? Descentralização, universalização do atendimento e integralização das ações de saúde. Beleza? Vigilância e saúde não é princípio, tá? Não é diretriz. Centralização da ação não é SUS. A ação do SUS é descentralizada. Municipalização também não é diretriz, tá? Letra E, promoção à saúde não é diretriz.
Ações preventivas também não. E atendimento médico assistencialista piorou, tá bom? Então, letra C. Algumas pessoas confundiram, aliás, só uma que colocou a letra E. Promoção à saúde, ações preventivas e atendimento médico assistencialista, né? Não são diretrizes. Ok, minha gente, deixa eu só fazer uma leitura aqui com vocês, e aí eu não vou nem explicar isso, tá tudo direitinho, né? Eu acho que essa questão vocês acertaram por demais.